Hoje, então, nós chegamos ao primeiro domingo dessa sacratíssima quaresma de 2026. Então, se você não fez nenhum dia, é seu primeiro dia, está começando, nós vamos ler a palavra de Deus, depois nós vamos meditar, fazer um propósito, que eu vou dar uma sugestão, mas você também pode escolher um outro propósito para esse dia, e, por fim, uma oração. Vamos então pegar a palavra de Deus? Hoje o Evangelho está em Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão." Jesus respondeu: "A Escritura diz, não só de pão vive o homem." O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: "Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu." Jesus respondeu: "A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás." Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra." Jesus, porém, respondeu: "A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus." Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, neste domingo nós percebemos que quem inventou a quaresma não foi a igreja, né? Às vezes a gente vê uma fake news aí, dizendo assim: vocês inventaram esse negócio de quaresma. Não. Fazer penitência, jejum em um tempo, no caso aqui 40 dias, não foi uma invenção posterior. O primeiro que nós temos aqui no Evangelho de hoje, que fez esses 40 dias, foi Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aí vem aquela pergunta, se até nosso Senhor fez, por que que nós não faríamos um tempo de penitência? Então, a ideia da quaresma é irmos para um deserto. Porque no deserto nós estamos isolados das coisas que enchem os nossos sentidos. No deserto não tem cores para poder encher os nossos olhos. No deserto não tem barulho, confusão para que nosso ouvido fique cheio. No deserto o alimento, o conforto também não existe. Ou seja, no deserto nós somos despidos de tudo que pode ser distração para a gente encontrar Deus. E a ideia da quaresma é nós vivermos um pequeno deserto. Como nós não podemos hoje nos retirar e ir para um deserto, ficar 40 dias, nós vamos colocando condições e tirando coisas da nossa vida que ajudam a fazer da nossa casa e do nosso trabalho um deserto durante esses 40 dias. Por isso que os antigos tinham algumas superstições, eu vou usar esse termo superstição, de não ouvir música alta, de não fazer tal coisa, de não cortar o cabelo. Na verdade, não são superstições. As pessoas sem conhecimento disseram que eram superstições. Eram práticas que ajudavam a fazer da nossa vida, do nosso cotidiano, um deserto. Então, no deserto, é um lugar que nós podemos encontrar a voz de Deus. E vocês percebem que quando vem a fome, a necessidade, também é um momento onde nós somos tentados. Hoje, eu gostaria que vocês pensassem nas 3 tentações que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. A primeira, a fome. A gente tem o costume de dizer que as pessoas, às vezes, ganham a pessoa pelo estômago, Aquela pessoa que cozinha muito bem, ganha as pessoas pelo estômago. E aqui,
Satanás quis vencer nosso Senhor pelo estômago. A primeira tentação foi essa, a tentação corporal. E essa tentação, ela vem para nos satisfazer corporalmente, os prazeres corporais. E nosso Senhor Jesus Cristo responde essa tentação com a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo restabelece a prioridade da vida espiritual. Nós não podemos cair na tentação de viver uma vida puramente carnal. A segunda tentação que acontece é a da adoração. Satanás pede que Jesus se ajoelhe diante dele e vai dar todos os reinos da terra. É a tentação do poder, do domínio. É uma tentação social, de mandar em todos, ser maior do que todos, tiranizar todos. Essa tentação também está no nosso coração. E acontece depois, de tudo isso, claro, com a idolatria, traindo Deus. E depois nós temos a terceira tentação, que Satanás, usando a própria palavra de Deus, o demônio conhece mais a palavra de Deus do que eu e você. Então não vão naquele discurso que diz assim, onde fala da palavra de Deus, eu vou. Cuidado, Satanás também fala da palavra de Deus. Acontece que ele faz uma proposta. Jesus, nosso Senhor, afrontar Deus, obrigar Deus a fazer a vontade dele. Entende? Então, esta religião é triste. Imagine, Deus, meu servo, obrigado a fazer a minha vontade. Colocar Deus como meu subalterno. Essa era a tentação que Satanás queria que Jesus fizesse. Meus irmãos, essas tentações estão na nossa vida. De uma vida puramente material, carnal, sem ser espiritual. Também o desejo de domínio, de poder. E também o desejo de viver uma religião distorcida, onde Deus é meu empregado. Eu gostaria que vocês ficassem com o finalzinho. Aqui diz que Satanás se retirou para retornar no tempo oportuno. Durante toda a vida de Jesus, com certeza o demônio tentou ele. Queriam fazê-lo rei. Pedro queria que Jesus não fosse para a cruz. Tantas vezes que fizeram propostas para Jesus abandonar o plano do Pai, até mesmo deixar de nos salvar na cruz. Eu gostaria hoje, de forma especial, que nós rezássemos por todos os sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes, as autoridades da igreja, correm sim o risco de largar o projeto do Pai para fazer um projeto mais agradável. Jesus Cristo poderia ter deixado a cruz e ter se tornado talvez um rei político, humano, com fama, com prestígio, mas essa não era a vontade do Pai. Eu te questiono hoje, quais são as tentações que aparentemente são boas, mas tiram você de fazer a vontade do Pai? Como propósito hoje, vá à Santa Missa. Reze e ofereça a Santa Missa por todos os sacerdotes e as autoridades da igreja que são tentados a abandonar o projeto de Jesus e fazer um projeto pessoal. E, dentro da sua casa, faça uma reflexão sobre quais são as tentações que mais têm impedido a sua casa de servir e fazer a vontade de Deus. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, nesta quaresma eu me uno a Jesus Cristo naquele deserto. E eu peço ao Senhor o discernimento e a força de reconhecer as tentações, mesmo aquelas que parecem ser boas, com bons motivos e boas motivações. Dê-me, Senhor, a graça de ser firme em dizer não ao inimigo e sim à tua vontade. Dai-me clareza e força para que eu seja fiel até o fim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.